Então, começando a live de hoje, deixa eu ajustar aqui. Oi, Simone! Quanto tempo? Seja bem-vinda. Para começar, eu me apresento. Então, eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola no G aqui no Brasil. E a live de hoje, ela tem o tema de o que não é a auriculoterapia francesa. Então, na verdade, esse tema, de certa forma, ele vai estar rodando em volta dos 3 pilares que a gente conversou, né? Que eu conversei na última live de terça-feira e que a gente tá aí com uma série no YouTube. Inclusive, vale a pena lembrar, amanhã vai sair o segundo vídeo da série, que é o vídeo sobre sinal vascular. Então, assim que sair, eu já publico aqui no Instagram, né, no Stories, para que vocês corram lá assistir, que tá muito especial esse vídeo do sinal vascular. Então, vamos lá. Para começar, uma auriculoterapia francesa, ela necessita uma avaliação. Ela necessita de uma avaliação do paciente como um todo mundo que é profissional da área da saúde precisa avaliar, precisa ter uma anamnese, né, desse paciente. E depois nós vamos para a avaliação da orelha. Quando a gente está no nível de detecção, quando a gente está no nível da auriculoterapia, que é o nível inicial de toda a formação dentro da Escola no G, a gente necessita pelo menos de uma avaliação dos pontos da orelha. Então, a gente tem, na verdade, 2 tipos de ponto. Os pontos de reflexos, que a gente vai avaliar através do palpador de pressão, e os pontos CNV, que é o complexo neurovascular, que a gente necessariamente precisa avaliar com uma detecção elétrica. Então, qualquer tipo de técnica que queira trabalhar com a orelha e que não exerça uma avaliação específica dos pontos que vão ser utilizados, não é auriculoterapia francesa. Então, na auriculoterapia francesa não existe a possibilidade do próprio profissional escolher os pontos para o paciente. Então, normalmente na avaliação, na anamnese, né, o paciente vai reclamar, vai ter uma queixa específica, especial, vai ter uma queixa sobre o seu problema. Então, dor de cabeça, dor de estômago, dor no joelho, insônia, qualquer tipo de queixa. E existe algumas pessoas, né, que é baseado nesse tipo de queixa que o paciente fala, o profissional vai escolher, vai pensar que tem algum ponto na orelha e que vai lá colocar o estímulo que ele acredita que seja interessante, importante para aquela prática, né? Então, isso não é auriculoterapia francesa. Na auriculoterapia francesa, a queixa do paciente ela é importante para a gente entender como é que ele está vivenciando o que está acontecendo no corpo dele. Mas não necessariamente os pontos que nós vamos encontrar têm uma relação direta com essa queixa. E isso às vezes é perturbador inicialmente, né? Para alguns tipos de profissional, para algum profissional iniciante ou que ele não tem ainda essa experiência dentro da auriculoterapia francesa. Não necessariamente aquilo que o paciente reclama é exatamente os pontos que vão aparecer na orelha. E isso é, às vezes, perturbador para o profissional que está começando nessa metodologia, né? Então, não necessariamente um paciente que tem dor no estômago, por exemplo, vai ter os pontos do estômago como um meio de tratamento. E eu falei corretamente, porque o estômago ele tem 2 possibilidades de ponto do mesmo lado da orelha, porque a gente só tem ponto do estômago na orelha esquerda, né?
Então, nessa orelha esquerda do paciente, eu tenho duas possibilidades de ponto do estômago no nível da fase 1, no nível da auriculoterapia simples, tradicional, inicial, sem considerar que nós temos as fases da orelha e que pode ocorrer ainda mais duas outras opções de ponto para o tratamento do estômago. Então, o que acontece? Existem várias outras coisas que estão acontecendo na vida desse paciente que não necessariamente esse corpo está entendendo como prioritário para trabalhar a dor no estômago que ele vem reclamando. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente está querendo aprender essa metodologia que é a auriculoterapia francesa é o fato de que não existe a possibilidade do próprio profissional escolher um ponto para ser utilizado naquele paciente, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão já com o avanço da técnica, né? É o trabalho associado de outros níveis de avaliação. Então, uma avaliação, por exemplo, que não está somente presa na orelha, que acontece, por exemplo, com a associação do sinal vascular com as frequências de Nogier. Então, quando a gente trabalha dentro desse tipo de análise geral do paciente, né, a gente vê que muitas vezes a avaliação vai fazer com que eu avalie esse corpo como um todo, né? Então, por exemplo, se eu quero avaliar a fidedignidade daquele sinal vascular, eu tenho que ver se existe, por exemplo, como é que esse sinal está respondendo a uma luz branca. Então, o meu início de sessão, antes de qualquer coisa, se eu quero usar o sinal vascular, eu preciso ver se esse sinal vascular é fidedigno e usar, por exemplo, uma luz branca como avaliação inicial. Isso vai estar no vídeo de amanhã, hein? E vai estar um pouco mais pormenorizado no vídeo de amanhã, que é o segundo pilar aí da auriculoterapia francesa. Então, uma auriculoterapia que não considera que a gente vai trabalhar com avaliações de ponto, que a gente vai trabalhar com avaliação de sinal vascular e que a gente vai trabalhar também com avaliação de zonas de frequências de Nogier no corpo, não é uma auriculoterapia francesa. Então, o título dessa live, né, que eu coloquei como o que não é auriculoterapia francesa, na verdade, ela traz uma referência de que no final das contas, quando a gente se aprofunda na técnica da auriculoterapia e quando a gente se aprofunda na metodologia do Dr. Paul Nogier, a gente vê que na verdade ela é inconfundível, né? Eu venho falando isso já, já falei na outra live sobre essa parte de não ser inconfundível, porque é uma tecla que eu quero bater bastante daqui pra frente, né? Existe alguns profissionais, principalmente os que não conhecem a auriculoterapia, no geral, né? Que já pensam que a auriculoterapia é uma derivação ou é originária da medicina chinesa. E quando a gente entra no âmbito da auriculoterapia francesa, eu já disse isso, mas vale a pena repetir, ela tem sim uma fase, que é essa fase inicial, que ela pode às vezes se esbarrar com a chinesa e trazer até uma certa confusão. Mas conforme a gente vai se aprofundando na técnica e conforme a gente vai se aprofundando na metodologia, no raciocínio da auriculoterapia francesa, ela realmente vai ficando inconfundível. Ela é realmente uma metodologia, inclusive uma metodologia de entendimento daquele ser humano, de entendimento daquele paciente e, logicamente, de associação de outros diagnósticos, né? No diagnóstico médico, por exemplo, que vai ser sempre muito útil no nosso trabalho com aquele paciente. Se vocês tiverem alguma dúvida conforme eu tô falando, gente, pode perguntar, pode escrever aí na mensagem a dúvida, porque eu vou fazer de tudo aqui para conseguir ver a mensagem e também responder. Para mim sempre é muito rico saber o que vocês estão pensando e se está surgindo alguma dúvida ou até mesmo algum insight, algum aprendizado aí que você não imaginava. E também
para quem queira participar ao vivo comigo, né, aparecer aqui, dividir vídeo comigo, é só colocar uma solicitação que aparece aqui para mim e eu posso te chamar ao vivo também, tá? Então, fiquem muito à vontade para que isso vire também um bate-papo, que para mim sempre é muito prazeroso conhecer pessoas que estão interessadas e saber qual que é a sua dúvida, o seu interesse dentro do que eu tô falando, né? Então, é bastante importante a gente, vocês, né, que estão interessados ou que até já conhecem a auriculoterapia francesa, que deixem cada vez mais clara a diferença que existe de outra auriculoterapia, a mais conhecida é a chinesa, né? E isso é importante a gente colocar até para os nossos pacientes, né? Até para os nossos pacientes. Então, fica muito, é muito importante colocar que, assim, não necessariamente o instrumento de estímulo do ponto é que o que diferencia a auriculoterapia francesa, por exemplo, da chinesa. Eu já recebi várias perguntas, até mesmo naquelas caixinhas de pergunta que eu deixo no Stories, eu já recebi várias perguntas falando assim, falando se eu uso semente. Ah, você usa semente no tratamento? E não é proibido usar semente na auriculoterapia francesa. Então, não é o uso da semente que vai determinar que aquela auriculoterapia não é a francesa. Porque a semente, ela é apenas um estímulo de tratamento. Só que na auriculoterapia francesa, por exemplo, eu só vou optar pelo uso da semente quando eu estiver trabalhando com ponto reflexo, que eu queira gerar um estímulo mecânico de dor. Não é adequado, por exemplo, o uso de uma semente ou um estímulo de dor num ponto do tipo CNV, num ponto do tipo de estimulação orgânica. É ineficiente. Num ponto CNV, é muito melhor, se eu não tenho outro recurso, por exemplo, se eu não tenho uma frequência de Nogier que é muito mais interessante para ele, é muito melhor eu colocar propriamente a agulha do que eu colocar uma semente. Por quê? Porque a agulha, queira ou não queira, além de um estímulo mais preciso, né? Eu vou fazer uma busca, uma detecção elétrica, eu vou colocar a agulha. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente coloca mais de uma agulha na orelha, a gente tá gerando nessa orelha um microestímulo elétrico. A gente sempre vai ter, a agulha, ela funciona mais ou menos como uma antena, né? Então, a gente sempre vai ter um ponto, se eu tenho mais de um ponto, né? Se tiver um só, não. Mas se eu tiver mais de um ponto, eu sempre vou ter um emissor e um receptor, mesmo num trabalho micro, né? Então, nesse nível, eu vou também estar fazendo um estímulo interessante num CNV quando eu coloco uma agulha. Agora, semente, eu só vou optar, se eu só tenho isso na minha mão, eu só vou optar por trabalhar num ponto reflexo, que é, por exemplo, um ponto de dor, tá? Que mais? Que mais que não é uma auriculoterapia francesa? Eu acho que se a gente se basear sempre nesses recursos avançados, a gente vai estar sempre sabendo diferenciar a auriculoterapia. E como eu estava dizendo, né, é super importante, eu pelo menos acredito, né, que é super importante a gente educar os nossos pacientes, explicar realmente o que está sendo feito com ele. É lógico que o paciente, eu não sei se isso acontece com vocês, mas é muito comum acontecer comigo, os pacientes ficarem perguntando o que cada ponto é. Ah, o que foi esse ponto aí? Você avaliou, né? Tipo, o aparelho às vezes apita, né? E aí o paciente quer saber, o que é isso que você achou, né? E não tem problema nenhum você falar, esse aqui é o ponto, sei lá, ponto do estômago, como eu estava dando exemplo, ou um ponto relacionado ao córtex pré-frontal, né, da parte do lóbulo, o ponto do olho, sei lá. Não é ruim você comentar, mas você tem que tomar muito cuidado em trazer uma informação que vai prejudicar o entendimento do seu paciente. Então, antes de qualquer coisa, o mais importante é você
oferecer, né, dar essa explicação para o seu paciente do que é a auriculoterapia francesa que você tá trabalhando. Se o paciente chega falando que ele já conhece a auriculoterapia, porque ele ia num determinado acupunturista ou algum profissional da medicina chinesa, você tem por obrigação explicar que aquela auriculoterapia que você está fazendo não é dessa derivação, né? Que a sua auriculoterapia, se você trabalha com auriculoterapia francesa, ela é uma técnica totalmente ocidental. E quando a gente fala de uma técnica totalmente ocidental, que depende de uma relação neurofisiológica da orelha com o corpo e com o sistema nervoso principalmente, é super importante você, como profissional da área da saúde, saber o diagnóstico médico daquele paciente. É super importante que você tenha um respaldo, né? Se ele já foi diagnosticado ou não. E se ele não foi diagnosticado, vale muito a pena um encaminhamento adequado desse paciente. É super importante que esse paciente tenha um respaldo médico e que ele tenha um diagnóstico formalizado, né? Baseado em exames clínicos, muitas vezes, porque isso vai te ajudar como auriculoterapeuta. Você vai ajudar, inclusive, a entender as origens daquele problema, que nem sempre a origem está relacionado ao diagnóstico final, mas o fato de ter um diagnóstico final vai te ajudar como auriculoterapeuta e vai te dar também algumas relações de cuidado que é super importante que você tenha para que não aconteçam iatrogenias, né? Que as pessoas não consideram, mas acontecem sim iatrogenias na auriculoterapia francesa. Acontece, na verdade, iatrogenia em qualquer situação. Até um simples chá que você tome em excesso na sua casa pode trazer alguma repercussão na sua saúde. Então, você imagina uma técnica, né? Uma abordagem que você está fazendo no seu paciente, quando ela é má aplicada ou aplicada numa situação que não é adequada para ela, você pode trazer sim alguma repercussão negativa no seu paciente. Por isso que é super importante você, como um profissional da auriculoterapia francesa, conhecer a importância, nossa, é super importante conhecer a importância, mas é verdade, do diagnóstico médico que esse paciente deve ter. Se ele já tem, ótimo. Se ele não tem, vale a pena você considerar o encaminhamento para que esse paciente tenha um direito, né, de receber um diagnóstico adequado. Não está na mão de nenhum outro profissional fazer um diagnóstico para o paciente. Acho que não sei se todos vocês concordam com isso, mas faz parte da ética profissional de cada profissão que a gente tem, né? E a gente não pode fugir disso quando a gente tem uma metodologia na mão, como é a auriculoterapia francesa, né? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês estão muito quietinhos, viu? Queria que vocês fizessem algumas perguntas sobre isso. Todos vocês, eu quero saber aí, quem já trabalha ou quem já se interessa pela metodologia da auriculoterapia francesa. Vocês já sabiam, vocês já tinham em conta a importância da avaliação da orelha? Vocês já tinham em conta o quanto é importante a avaliação? Então, olha, a Tânia está perguntando se eu uso o estimulador e o palpador sempre. Sempre, Tânia. Absolutamente sempre. Em todas as minhas sessões, em todas as minhas consultas de todos os pacientes e todas as vezes que esse paciente vem, né? Então, a sessão da auriculoterapia francesa, ela se baseia nisso. Mesmo quando você já está num nível avançado, que você já tem o domínio do sinal vascular, você precisa do detector elétrico para que ele te ajude na precisão, ou seja, no alvo perfeito do ponto. Quanto mais preciso você for, mais importante vai ser o resultado, melhor, né? Vai ser o resultado que você vai ter no seu paciente.
Então, o que eu digo, né? É super importante a gente entender a situação que aquele paciente está vivendo para eu conseguir trazer ele para o melhor momento da aplicação da auriculoterapia. Por exemplo, se eu entendo que a orelha tem uma relação super próxima do sistema nervoso e ela depende dessa ligação, muitas vezes eu preciso colocar esse sistema nervoso em, entre aspas, sofrimento para eu ter os melhores pontos na orelha. Então, até eu entender o diagnóstico do paciente, me ajuda a entender onde é que eu vou colocar a auriculoterapia na vida dele, né? Teria como não usar um ou outro caso não tenha acesso? Então, não. Você não estaria, no caso, se eu não me engano, seu nome é Raquel, né? Me confirma, por favor, porque tá o seu nome, o nome da sua empresa, né? Eu não estaria utilizando o melhor da auriculoterapia. E essa pergunta, ela é ótima para o tema dessa live. Olivia, desculpa. Ela é ótima para o tema dessa live. Então, teria como não usar um ou outro caso eu não tenha acesso, por exemplo, usar só o palpador. O palpador de pressão, ele vai me isolar os pontos reflexos. São os pontos que têm uma relação direta com o feixe espinotalâmico. Então, ele é um ponto específico para principalmente tratamentos de dor. Então, quando eu tô falando de dor de coluna, dor de qualquer parte do nosso corpo, por exemplo, sei lá, ombro, joelho, é a melhor forma de avaliar esse ponto. Quando eu estou falando de disfunção, não necessariamente uma disfunção gera dor. Por conta disso, eu estou fazendo uma avaliação pobre quando eu uso só um palpador de pressão, se eu estou querendo encontrar, por exemplo, um ponto de disfunção. Existem algumas exceções, e algumas exceções relacionadas a uma situação específica. Por exemplo, se eu tenho uma gastrite, muito provavelmente o paciente ele tá com uma dor no estômago. Se ele tá com uma dor no estômago, eu vou ter a possibilidade de encontrar esse ponto do estômago com o detector elétrico e com o detector, com o palpador de pressão. Mas, se o paciente está tendo outro tipo de alteração no estômago que não gera dor, eu não vou achar o melhor ponto do estômago se eu não estou usando um detector elétrico. Outro exemplo, uma paciente que ela tá querendo trabalhar, tá querendo estimular a ovulação. Algumas pacientes na ovulação têm dor. Ela sabe, inclusive algumas sabem exatamente até qual lado tá ovulando por conta da dor. Mas se é uma paciente que não sente a ovulação, né, que não tem uma sensibilidade nesse momento, eu não vou ter o recurso da palpação de pressão para fazer, então, a busca de dor de uma ovulação. Eu estou dependente, nesse caso, do detector de pressão. Do detector elétrico. E aí tem uma pergunta que vocês, se vocês já conhecem um pouco mais a parte avançada da técnica, poderia me fazer. Por exemplo, eu não conseguiria encontrar esse ponto com um sinal vascular? Conseguiria, mas sempre o detector elétrico vai confirmar a melhor localização, a localização mais justa daquele ponto. Eu poderia, por exemplo, encontrar o ponto com um detector eu não expliquei disso ainda, ele é um assunto um pouco avançado, mas eu poderia, por exemplo, encontrar com um palpador branco, que é específico, né? Tem o palpador preto e branco. Poderia, mas eu sempre utilizaria o detector elétrico para confirmar o ajuste. Acho que eu acabei de responder, hein, Olivia? O VAS, ele é super importante, principalmente quando você já está no nível avançado, mas a partir do momento que você encontra o ponto, o detector elétrico vai confirmar a localização milimétrica exata. Quanto mais eu fizer isso, melhor vai ser o tratamento para o meu paciente. Sim, Tânia. O melhor uso do palpador de pressão é para dor, é para queixas de dor, porque eu vou estar então trabalhando
com os pontos reflexos, que são pontos que têm uma relação espinotalâmica e, detalhe, eu já expliquei isso em algum momento, mas vou repetir, tem um efeito imediato da sua ação. Então, você vai saber se você está no ponto bom, porque o efeito da agulha, do estímulo do ponto reflexo, tem que ser imediato. Naquele momento, acabou de colocar a agulha, o paciente tem que sentir pelo menos uma diferença. Se você não resolveu completamente, ele tem que sentir pelo menos a diferença. E aí se aplica o estímulo, no caso, as agulhas. Depende, acabei de falar. Pontos reflexos, a melhor coisa que eu posso fazer por ele é agulha. E eu tenho outras opções se eu não tenho agulha, outras opções de dolorimento, tá? Ponto CNV, o melhor que eu posso fazer por ele é frequências de Nogier. Se eu não tenho frequências de Nogier, eu posso usar agulha no CNV. E o contrário não é verdadeiro, hein? Isso vai estar especificado bem profundo no terceiro vídeo da série, que vai ser o vídeo de frequências de Nogier. O que fazer quando o detector elétrico encontra um ponto e eu vou com um laser pela frequência de Nogier e depois confirmo com o detector e continuo apitando? Ah, bom, então, Bruno, essa pergunta sua é muito interessante, mas ela não é um erro isso, não é um problema isso. Vou voltar ao que eu estava falando dos pontos reflexos. Os pontos reflexos, eles têm uma ação imediata. O CNV não. Você não espera uma resolução imediata de um CNV. O CNV ele tem uma conexão com o sistema nervoso, o ajuste que ele vai fazer no sistema nervoso é muito mais complexo e ele não vai regularizar imediatamente. Ele vai demorar algumas horas, às vezes dias, para que se resolva aquela situação. Então, aquele ponto encontrado pelo detector elétrico não vai desaparecer imediatamente na sessão. E se isso acontecer, isso é muito raro, né? Não é o comum. O comum é que ele continue ali sim, porque o que vai te mostrar se você fez um bom serviço ou não é o resultado que o seu paciente vai estar te falando, principalmente nas primeiras 48 horas e, logicamente, até uma semana ou mais, dependendo da gravidade da situação. Não é incomum a melhora acontecer depois de 15 dias, por exemplo. Isso não é incomum. Tanto que eu já disse isso, e eu vou repetir, o Dr. Rafael Nogier, por exemplo, ele não atende semanalmente jamais, a menos que seja alguma questão aguda, principalmente em pacientes de crises de doenças degenerativas, por exemplo, esclerose múltipla. A esclerose múltipla acontece em crises. Quando o paciente está em crise, ele atende com uma frequência bem maior. Quando não, não. Alguém falou de palpador de 200 gramas? Não, é 250 gramas, tá? Gente, peraí, eu tô adorando. Um monte de perguntas. Muito embora a auriculoterapia não se confunda com a medicina chinesa, ela pode ser aplicada após a puntura de agulhas em ponto sistêmico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Marcel, né? Marcel. O que acontece é o seguinte... Eu posso ser um profissional da medicina... Ótima pergunta, inclusive, adorei. Eu posso ser um profissional da medicina chinesa e também trabalhar com a auriculoterapia francesa? Lógico que pode. Nossa senhora, pode muito. O que você não pode é misturar as auriculoterapias, né? Mas a acupuntura sistêmica, ela não tem nada a ver, né, com o processo e uma não atrapalha a outra. O que eu sugiro... como experiência pessoal, é que você sempre comece a sessão com a auriculoterapia francesa. Por quê? Porque a avaliação da auriculoterapia francesa ela é muito fina, né? Ela é muito fina mesmo, acho que é essa a palavra, e qualquer abordagem que você faça no corpo antes dela, você vai alterar a avaliação. Então, você não vai ter mais a fidedignidade daquilo que você quer avaliar se você fizer qualquer tipo de abordagem antes da auriculoterapia francesa. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da situação clínica do paciente, ela é uma técnica muito rápida, né? A auriculoterapia, né? Francesa. Ela é uma técnica muito rápida. Então, você
às vezes, dependendo da situação, em 15 minutos você, no máximo, você já fez o que você tinha que fazer na orelha. E aí você tem mais 45 minutos de sessão e você pode, logicamente, trabalhar com qualquer outra técnica. Não necessariamente só a medicina chinesa. Se você é uma psicóloga e você quer continuar, por exemplo, fazendo uma abordagem psíquica, você pode. Se você é um osteopata, é um fisioterapeuta osteopata e quiser fazer algum outro tipo de manipulação daquele paciente, você pode. Então, realmente não tem problema nenhum, muito pelo contrário, ela é uma técnica que vai te agregar, né? Vai te agregar, com certeza. Eu não sei se eu deixei passar alguma pergunta, deixa eu ver se eu consigo voltar. Frequência elétrica e frequência de luz são coisas diferentes, né? Então, vamos lá. A frequência elétrica, as frequências de... Vamos lá. Isso é o terceiro vídeo da série, hein? Eu vou avisar vocês, mas vai ser na semana que vem. Então, amanhã eu vou voltar a falar, que eu tinha falado no começo, acho que não estava todo mundo aqui. Amanhã, para quem não se lembra, nós vamos ter no YouTube o segundo vídeo daquela pequena série que eu estou fazendo dos 3 pilares da auriculoterapia francesa. Então, amanhã nós teremos o segundo vídeo, que é o vídeo do sinal vascular. Não percam, porque ele especifica, ele explica muito, até profundamente, né, o que é o sinal vascular. E na outra semana, ou na semana que vem, né, rapidinho até, vai ser o de frequências de Nogier. Então, vamos lá. Eu tenho possibilidades de oferecer as frequências de Nogier para o meu paciente. Uma das possibilidades é através de um estímulo elétrico. Hoje, no Brasil, a gente já tem um aparelho muito bom que faz isso, né? Que ele já tem, inclusive, detecção e as frequências de Nogier no estímulo elétrico. E nós temos a possibilidade de oferecer essas frequências no estímulo luminoso. Esse estímulo luminoso, ele tem várias vertentes. Ele tem, por exemplo, os aparelhos de laser. Os aparelhos de laser, no ponto de vista do Dr. Rafael Nogier, eles são um pouquinho extra, o estímulo um pouquinho forte para a orelha. Mas tudo bem, eu vou falar ainda um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas beleza, a gente tem então dos estímulos luminosos, aparelhos de laser, aparelhos de infravermelho e nós temos os estímulos relacionados aos filtros coloridos. Então a gente tem filtros que já têm as cores, que já são coordenadas de acordo com as frequências de Nogier. Então, as frequências de Nogier podem ser oferecidas para esse paciente em vários tipos de estímulo, que são esses que eu acabei de falar. E isso, gente, só para reforçar, isso realmente diferencia, né, e mostra o que é a auriculoterapia francesa. Se o ponto CNV, após tratado com frequência de Nogier, ainda aptar no detector elétrico, não repete a operação. Eu vou realmente, como eu disse pro Bruno, né? É muito comum, Virgínia, você continuar com o ponto ainda detectável após o tratamento de um CNV, tá? O CNV não desaparece imediatamente, não é esperado isso. Ele pode desaparecer, pode, mas não é o mais comum. O mais comum é que ele continue ali. Por quê? Porque ele vai acionar vias do sistema nervoso central muito mais complexas do que as vias dos pontos reflexos. Por isso que os pontos reflexos normalmente têm uma ação imediata e eles podem sim desaparecer também imediatamente no tratamento. O CNV a gente não espera isso. A gente faz bem feito, faz o que tem que fazer e realmente não reavalia porque ele vai continuar lá. É comum isso acontecer. Na verdade, Bruno, a melhor aplicabilidade da frequência, não vou falar do laser, porque o laser é o meio pelo qual eu aplico a frequência, tá? Só para deixar claro isso. A melhor aplicabilidade, né, é eu acompanhar através do sinal vascular o quanto aquele corpo precisa daquela frequência.
Então, na verdade, você não precisa repetir, porque você precisa sim ter um meio, mais uma vez, né? Um meio avaliativo bom, um meio avaliativo fidedigno. E no caso de qualquer tipo de estímulo na orelha, a melhor forma de averiguar isso é através do sinal vascular. Não, você não vai perder efeito, você está fazendo, na verdade, um exagero, né? E exageros, às vezes, geram repercussões. Que foi aquilo que eu falei também agora no início dessa live, que é aquela sensação que as pessoas têm de que quando você está lidando com técnicas naturais, você não corre o risco de prejudicar o paciente. E isso não é verdade, tá? Você corre sim o risco. Então, quando você faz uma avaliação ineficiente ou não tão completa ou não tão boa, ou quando você coloca um estímulo exagerado naquele ponto, você pode sim ter uma repercussão indesejada, né? E isso, na verdade, vai ser responsabilidade sua como profissional. Mas perder o efeito, não, né? Você pode gerar um efeito indesejado, não perder o efeito. Nossa, adorei as perguntas, foram perguntas muito boas, né? Então, isso tudo, gente, é uma construção de raciocínio. O YouTube, bom, como é que eu posso te ajudar, Paula? Na verdade, o que acontece? Aqui no link, na bio do Instagram, se você vai ter lá um Linktree, né, que é um meio de você chegar nos nossos canais. Lá na bio do Instagram, você clica nesse Linktree, vai vir uma lista das nossas mídias. Nessa lista tem o YouTube. E você entrando no YouTube, você vai ver na playlist que chama Os 3 Pilares da Auriculoterapia Francesa. Já está, como fala? Publicado, né? Já está publicado o primeiro vídeo da série, que é o vídeo de detecção de pontos. Nesse vídeo eu explico bastante o que é a palpação, né? Quando eu uso palpação, quando eu uso detecção elétrica, quais tipos de ponto cada uma está verificando. E amanhã vai estar o segundo vídeo da série, que é o vídeo de sinal vascular. O cristal radioativo tem como ajudar? A gente não usa o cristal radiônico, né, que chama. A gente não usa na auriculoterapia francesa e não existe nenhuma justificativa para o uso. A única justificativa para o uso, Bruno, é utilizar ele como uma esfera que gere dor num ponto reflexo. Então, eu vou fazer um estímulo mecânico para esse ponto reflexo. Entenda uma coisa, o ponto reflexo, como ele está relacionado à via espinotalâmica, o estímulo que eu preciso oferecer para ele precisa ser consciente ao paciente. Eu preciso fazer com que ele chegue, por exemplo, a atingir o tálamo, né? Então, quanto mais forte, mais dolorido esse ponto for, eu vou conseguir finalmente ativar o tálamo para que ele faça, né, com que o sistema nervoso mande uma resposta regulativa para ele. Então, se no CNV um tipo de estímulo como esse não é o melhor que eu posso oferecer, não vejo sentido o uso dele. Mas, por exemplo, se eu não tenho nenhum recurso na mão e eu tenho o cristal, é melhor do que nada, né? O ponto importante é você entender o porquê você usa cada coisa. Qual é a razão que você está escolhendo um instrumento de trabalho? Qual é a razão que você está escolhendo um instrumento de estímulo para determinados pontos? Isso é o mais importante, é o que vai te levar aos melhores resultados dentro da auriculoterapia francesa. E isso, gente, é a auriculoterapia francesa. Quando eu somente escolho um estímulo aleatoriamente, eu não estou fazendo a auriculoterapia francesa. Porque na auriculoterapia francesa, cada passo ele tem uma razão de ser. Cada passo ele tem um objetivo final. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você tem que pensar por que você está fazendo. Por que eu vou avaliar?
O que eu estou buscando nessa avaliação? A partir do momento que eu tenho um resultado dessa avaliação, qual estímulo eu vou usar para fazer, então, a regulação que eu quero? Por que eu estou usando esse estímulo? Quando eu escolho um tipo de estímulo ou outro, né? Em quais situações? E isso vai te dar parâmetro, inclusive, do que você está esperando do seu paciente, né? Do resultado do seu paciente. Ai, Bruno, que ótimo! Vai acontecer, esse curso vai acontecer. Eu já tenho a lista dos interessados, todo mundo que está, né, me contactando, online, offline, eu já estou deixando tudo muito bem organizadinho, porque vocês vão ser com certeza os primeiros a saber. Então, Olivia, a agulha semipermanente, ela pode ser utilizada principalmente, né, nos pontos reflexos, ela é o melhor estímulo que eu faço num ponto reflexo, e ela pode ser usada num CNV. Ela pode sim. Como eu disse, o CNV, ele se beneficia de ambos os estímulos. A questão é, o melhor estímulo que eu faço num CNV é uma frequência de Nogier. Se eu não tenho, o segundo melhor estímulo é uma agulha semipermanente. Se eu não tenho, o terceiro melhor estímulo é uma agulha chinesa, por exemplo, né? Uma agulha chinesa que eu digo é agulha sistêmica, naquele tamanho 20 por 15, 15 por 20, depende de como você fala. Seria, então, o terceiro melhor estímulo. Então, assim, eu não vou dispensar um estímulo. Eu vou entender o que eu tenho na minha mão e o que eu tenho de melhor para aquele paciente numa escala. O que é o melhor, o que é o ideal que eu posso fazer por aquele ponto, por exemplo. Eu tenho esse ideal na minha mão neste momento? Puxa, infelizmente não tenho. Qual é o segundo ideal, então? Eu tenho na minha mão? Ah, eu tenho. Então eu vou usar esse segundo ideal, né? O ponto vou colocar, Tânia, se você quiser, me manda na mensagem inbox o seu melhor e-mail, tá? Escreve lá seu nome, seu melhor e-mail e eu já te coloco na lista dos interessados, tá bom? A agulha semipermanente, como o próprio nome diz, ela é semipermanente, ou seja, ela não vai sair, não é você que vai determinar o tempo que ela vai ficar. O paciente vai ficar com ela e o corpo vai expelir quando necessário. É comum que ela dure bastante tempo na orelha de um paciente, às vezes meses. Isso é comum. E também é comum, não é erro, não é problema, ela cair no dia seguinte. E o fato, inclusive, do tempo que ela dura, se ela está sem o adesivo, até me demonstra o quanto esse corpo precisou, né, de tempo para receber um estímulo de regulação. Agora, se eu colo o adesivo, aí ela vai durar mesmo, né? Ela vai ficar bastante tempo e não é problema não, é bom. O paciente vai se beneficiar mais tempo de um estímulo de tratamento. Então, mais uma vez, não sou eu, não é o profissional que determina quanto tempo a agulha semipermanente, no caso, vai ficar. Quando eu estou trabalhando com uma agulha chinesa, que aí eu vou ter que tirar, o paciente vai embora sem agulha, eu deixo por cerca de 20 minutos. Eu posso também usar o pulso como um meio de análise, mas como eu estou trabalhando com um ponto reflexo, posso trabalhar com CNV também. Eu deixo no meio mais ou menos uns 20 minutos quando eu estou trabalhando com agulha chinesa. Na francesa, não utiliza agulha 18 por 8, só sistêmicas. Eu não sei o que é essa agulha 18 por 8. Agulha... Se é agulha sistêmica de colocar, por exemplo, os pontos da acupuntura, pode usar. O tamanho, na verdade, é só o conforto para o paciente. Porque quanto maior a agulha, maior a chance dela ficar instável na orelha, ou você vai ter que fazer uma puntura mais profunda e às vezes é um pouco mais desagradável, e dependendo do diâmetro também é mais desagradável. Quanto mais grossa a agulha, mais desagradável. Mas não tem exigência de tamanho, né, da agulha sistêmica quando eu vou usar ela na orelha, tá? Tem uma agulha diferente que parece um piercing. Eu
a SP, é uma bolinha, né, Olivia? Ela é uma bolinha bem bonitinha, que parece um brinquinho. É a semi-permanente que você tá falando. Tem uma outra que essa é raríssima no Brasil. Tem uma outra agulha alemã que faz alguns trabalhos até... Ela não é mais semi, ela é permanente, que ela é bem mais rombuda e ela é inteiriça. Ela não tem... Eu vou tentar achar. Se eu achar, não é uma promessa, tá? Eu vou me esforçar, mas se eu achar alguma referência, eu coloco lá no grupo do Telegram, tá? No caso, acabei tirando, então poderia deixar ela sem tempo determinado. Sim, Olivia, você poderia deixar sim ela pequenininha. Ah, sim, Marcel, então vamos lá. A mesma razão que eu falei do ideal ao que eu tenho na mão, tá? O ideal, quando eu quero usar um estímulo de agulha, é essa semi-permanente que não tem ainda um fácil acesso aqui no Brasil. O segundo ideal é uma agulha sistêmica, 20 por 15, mais ou menos, mas se tiver outro tamanho, não tem problema. Se eu não tenho essa, eu posso utilizar menorzinhas ainda, que é aquela de estímulo facial. Pode usar, não tem problema nenhum. Se eu não tenho nem essa, até mesmo aquela agulhinha que é típica da auriculoterapia chinesa, né, ou da acupuntura auricular, que tem algumas pessoas que chamam de rabo de porco, né? Até essa você pode usar, se o que você precisa naquele ponto é um estímulo de agulha. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é o estímulo que é o mais importante quando eu estou falando de auriculoterapia francesa. Porque o estímulo eu vou estar escolhendo a partir do resultado que eu tô querendo provocar ou do que eu tô querendo criar naquele ponto, né? Então eu vou analisar na minha caixinha de instrumentos, né? O que eu tenho para oferecer para aquele paciente. E se você como profissional já tem, né, como referência, você tentar oferecer o que você tem de melhor, você tem que se preparar para isso. Mas se naquele momento o que você tem é aquilo, usa aquilo, não tem problema. Não é o estímulo que é o mais importante. O mais importante é você saber o porquê você está usando cada tipo de estímulo, tá? Então é isso. Então você pode utilizar sim, sem problema nenhum. Nossa, gente, passou super rápido. A gente tem ainda um tempinho, temos aí uns 10 minutos, mas tá quase acabando. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor. E se não, eu vou reforçar aqui de novo que vocês assistam. E que quando vocês assistirem, gente, o vídeo do YouTube, né, dos 3 pilares, a sequência de 3 vídeos, por favor, comenta. Comenta lá no vídeo o que vocês acharam, se foi importante, se não foi, se trouxe alguma informação, né, que foi útil para vocês, porque isso também vai me dando uma referência do que eu vou criando mais, né? Então isso é super importante para mim saber se vocês estão gostando, né? Quais as suas opiniões sobre os vídeos que eu faço. Quais as principais vantagens em fazer a auriculoterapia francesa? Nossa, Paula, que pergunta fantástica! Adorei a sua pergunta. Para mim, a principal vantagem que eu vou te falar é o seguinte: a auriculoterapia francesa, ela é uma metodologia. Uma metodologia é um conjunto de técnicas, então ela não é uma técnica. A auriculoterapia puramente, quando eu estou falando da fase inicial da técnica, é uma técnica a auriculoterapia? Sim, aí eu estou falando de uma técnica. Quando eu estou falando da capacidade da auriculoterapia francesa, ela passa a ser uma metodologia de trabalho. O que é isso? Ela tem um aspecto diagnóstico e ela tem um aspecto de tratamento. Esse aspecto diagnóstico, quando eu falo diagnóstico, é da orelha, tá? Por favor, não é diagnóstico clínico. É diagnóstico da orelha. Quando eu estou falando que eu tenho um aspecto de diagnóstico, eu tenho um meio de conhecimento do ser humano. Então, isso faz com que você tenha um recurso inconfundível na sua mão. Elas são
completamente diferentes. E uma das grandes funções dessa primeira série que eu tô fazendo dos 3 pilares, eu tô repetitiva porque para mim é super importante isso, é justamente diferenciar, é justamente te dar essa resposta. Então, eu vou te fazer um convite, Paula, que você realmente assista esses 3 vídeos, de preferência na sequência que eles vão saindo. Então, já está lá o vídeo de detecção elétrica, assista, por favor. Amanhã vai estar o de sinal vascular e na próxima semana vai estar o de frequências de Nogier. E veja se esses 3 vídeos, ao final desses 3 vídeos, a sua pergunta não estará bem respondida. Se ela não estiver, por favor, me faça essa pergunta de novo, ou inbox, ou qualquer maneira, para que eu te ajude, né? Para que eu também tenha uma melhor referência de resposta, porque essa pergunta é muito importante para mim. Ai, vamos lá, peraí. Vai ter formação, já falei sobre isso. Leitura é complicado, eu vou leitura, vamos lá, leitura. Nós temos poucos livros fidedignos de auriculoterapia francesa no Brasil. Os poucos livros, existe alguns livros do Dr. Rafael Nogier, alguns estão obsoletos, existe um, inclusive, que não foi ele que escreveu. E não é referência, a gente tem problema com essa editora e tudo mais, então não é legal. Eu estou em processo de tradução de livros mais atualizados, tá? Mas realmente é difícil você ter leitura adequada de auriculoterapia francesa no Brasil. Eu estou trabalhando e vou continuar trabalhando para que a gente supra essa grande dificuldade. A gente não tem, Bruno, a intenção de fazer sangria. Na verdade, o que a gente faz com relação à parte circulatória na auriculoterapia francesa é a avaliação do aspecto circulatório da orelha. Isso traz muita informação, tá? Mas não é intenção a gente fazer uma sangria na orelha do paciente. Eu te entendo, Paula. A sua pergunta, ela é fantástica para mim, a diferença, só que eu não consigo responder em 5 minutos, infelizmente. Por isso que eu tô te pedindo para você assistir os 3 vídeos e, por favor, me retornar se você ficar com alguma dúvida ainda de qual é a diferença. Elas são totalmente diferentes, na verdade. O que eu posso te dizer, te adiantar, é que o único momento onde a auriculoterapia chinesa e a francesa se tocam, né? E pode haver esse processo de confusão, é o nível inicial da auriculoterapia francesa. Quando você ainda está trabalhando, está pensando em cartografia da orelha e coisas assim. Só que mesmo nesse nível inicial, eu estava falando aqui no começo da live, né? É fundamental detecção de pontos na auriculoterapia francesa. E o detecção de pontos não tem nada a ver, tem, lógico, com respeito, mas não necessariamente o ponto que vai surgir é um ponto relacionado à queixa do paciente. Então aí já começa a mudar completamente o raciocínio de trabalho. Que mais? Deixa eu ver. O livro que não é fidedigno é um livro que tem como autor o Dr. Rafael Nogier e o Bolsinhas, da editora Ícone. Joguem no lixo esse livro. Esse livro é uma fraude, nunca foi escrito pelo Dr. Rafael Nogier. Eu já tentei fazer uma negociação amigável e não consegui. E infelizmente no Brasil essas coisas não são fáceis e não vale a pena, né, até financeiramente lutar por isso. O que vale a pena é conscientizar. Então, se vocês têm, dispensem esse livro da editora Ícone. Ela é uma editora, infelizmente, que não leva a sério o que faz, né? Porque o Dr. Rafael nunca escreveu um livro com bolsinhas. Nunca. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei na França, foi com relação a esse livro. Acho
que é isso, gente. A gente tem só 5 minutinhos. Se tiverem alguma outra pergunta final. Tem alguns artigos, Andréia, eu venho falando gradativamente, conforme vai surgindo na minha mão, eu venho falando de alguns artigos lá no Telegram. Até agora acho que eu falei de uns 2 ou 3. O grande problema dos artigos, né, é que eles eles têm que saber ser lidos. Porque, infelizmente, ainda, mesmo em artigos, acontecem confusões de parâmetros de auriculoterapia, tá? Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado na leitura até de artigo, porque nem todos traz um conceito numa linha perfeita dentro da auriculoterapia francesa. Ai, meu Deus. Existem muitos bons artigos em francês, tá? E nem todos são publicados como fala? Em coisas, como fala? Não é científica, é indexadas, tá? Então, esse realmente é uma falha. Gente, foi muito boa essa live. A possibilidade de agulha SP cair sozinha dentro do ouvido? Olha, Marcel, possibilidade existe, porque existe todas essas possibilidades do mundo acontecendo, mas é raríssimo, raríssimo mesmo, tá? Isso eu te digo por conta do ângulo do conduto auditivo. Então, o ângulo do conduto auditivo, ele já é feito de uma maneira de proteger, né, logicamente, o conduto auditivo. Então, eu particularmente nunca aconteceu, né, com nenhum paciente meu, e eu até hoje nunca ouvi falar de algum caso, mesmo de alunos ou o Dr. Rafael Noguet, por exemplo, ele não tem essa referência também na vida dele. Eu até já perguntei isso para ele e ele não tem, nunca aconteceu isso. Mas o ponto é, lógico, o paciente tem que ficar um pouco atento, né, na sensibilidade, e se ele perceber que a agulha tá saindo, ele já deve retirar, porque dá para perceber quando ela tá caindo. E se ele perceber, por exemplo, puxa, parece que ela vai cair, em vez de ele tentar colocar o dedo, né, ele pegar, gente, simplesmente um ímã. Ah, mas que ímã? Ímã de geladeira. Qualquer ímã que ele tem em casa, com certeza ele deve ter um ímã de geladeira, é só eu encostar e a agulha vai vir no ímã, né? Então, não é uma questão a se preocupar. Não é o comum acontecer, inclusive. Lógico, se você tem um paciente que tem um pouco mais de... uma coisa super importante que tem a ver com isso é você perguntar se esse paciente usa muito fone de ouvido, né? Hoje em dia, com os estudos pela internet, né? Se ele usa muito fone de ouvido, nessa região onde você coloca o fone de ouvido, vale a pena você sempre colocar adesivo em cima da agulha. Sempre. Porque aí você tá com uma proteção extra, tá? Então, esse é um detalhe aí que vale a pena, sim, se preocupar. Muito bom, que eu lembrei disso agora. Acho que é isso, né, gente? Eu tenho só mais 1 minuto e meio, então eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi fantástico. Adorei as perguntas, todas foram muito boas, acrescentaram aqui a live e o meu raciocínio. Vou reforçar para quem tá aqui pela primeira vez, desde a semana passada eu tô fazendo 2 lives semanais, uma é essa de terça-feira à noite, às 21 horas, e a outra é de sexta-feira, às 11 da manhã. Assim eu consigo oferecer, né, a possibilidade de todo mundo participar, tá? De quem só consegue à noite, de quem consegue de manhã. Então, a partir da semana passada, a gente tem essas 2 lives. E nós estamos no meio de uma série no YouTube, né? Já tem lá postado a detecção. Amanhã vai estar o sinal vascular. Deixem comentários, isso é super importante para mim, tá? E para que vocês queiram algumas informações mais detalhadas, eu tenho o grupo do Telegram. Então, quem puder também, entra lá no grupo do Telegram, que lá só tem coisas exclusivas que eu não coloco em nenhuma outra mídia. Muito obrigada. Boa noite para vocês e até sexta, às 11 da manhã, tá bom? Um abração, boa noite para todos. Até mais.